Eu estava guardando minha mala no porta-malas do carro quando senti aquela empolgação de quem vai finalmente descansar. Aos 79 anos, eu não tinha mais muitas oportunidades de viajar com a família. Então, quando meu filho Maurício me convidou para passar uns dias na praia com ele, a Suelen e um casal de amigos deles, aceitei na hora. Tinha organizado tudo com antecedência, deixado a casa em ordem, pedido para o vizinho cuidar das plantas. Estava pronto para aproveitar aqueles dias longe da rotina. O carro estava quase cheio. Maurício tinha um sedã grande, mas com 5 pessoas e todas as malas. O espaço ficava apertado. Eu já estava acomodado no banco de trás quando o telefone do meu filho tocou. Ele atendeu com aquele jeito animado que sempre tinha quando falava com o sogro. "Valdir, e aí, como vai?" A voz dele soava alegre demais para o meu gosto. Fiquei observando a expressão do Maurício mudar, enquanto ele ouvia o que o Valdir tinha para dizer. O sogro dele tinha deixado bem claro que não poderia ir nessa viagem porque tinha compromissos importantes durante a semana. Trabalho, consultas médicas, essas coisas que a gente, na nossa idade, não pode deixar passar. Mas pela cara do meu filho, alguma coisa tinha mudado. "Sério? Que ótimo! Claro que a gente arruma um jeito." Maurício falou com entusiasmo, e eu senti um aperto no peito. Suelen, minha nora, se aproximou do marido com os olhos brilhando de curiosidade. Ela sempre teve uma ligação muito forte com o pai, e eu sabia que se tratava dele naquela ligação. Os 2 amigos do casal, Fábio e Mariana, também se aproximaram para entender o que estava acontecendo. Quando Maurício desligou, ele olhou para todo mundo com um sorriso meio sem graça. "Pessoal, mudança de planos. O Valdir conseguiu cancelar os compromissos e quer vir com a gente." Suelen bateu palmas e pulou de alegria. "Que maravilha! Vai ser muito melhor com meu pai junto." Eu continuei sentado no banco de trás, esperando que meu filho resolvesse aquela situação. O carro estava cheio. Não tinha como colocar mais uma pessoa. Talvez ele sugerisse alugar outro carro ou pedir para um dos amigos ficar para outra ocasião. Mas o que aconteceu em seguida me deixou completamente sem chão. Maurício veio até a porta traseira onde eu estava e abriu com cuidado. "Pai, a gente precisa conversar." "Pode falar, filho?" Respondi, ainda sem entender direito o que estava por vir. "Olha, o Valdir vai vir com a gente, mas o carro está cheio." Então, ele parou, respirou fundo e soltou as palavras que me cortaram como uma faca. "Você vai ficar de fora dessa viagem." Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando o que tinha acabado de ouvir. Meu próprio filho estava me tirando da viagem para colocar o sogro no meu lugar. Olhei para ele, procurando algum sinal de piada, de arrependimento, qualquer coisa. Mas ele apenas desviou o olhar, incapaz de encarar meus olhos. "Você está falando sério?" perguntei, ainda sem acreditar. "Pai, eu sei que é chato, mas o Valdir raramente consegue tirar folga. Ele trabalha tanto, e quando ele pode descansar?" Maurício tentava se justificar, mas cada palavra só piorava a situação. Suelen apareceu atrás dele com um sorriso que me deixou ainda mais magoado. "Ainda bem que não vou te aturar, velho. Você reclama de tudo mesmo e ia estragar nossa viagem?" Aquelas palavras doeram mais do que eu imaginava que qualquer coisa pudesse doer. Não era só sobre a viagem. Era sobre respeito, sobre família, sobre eu ter criado aquele menino, ter trabalhado anos para dar tudo o que ele precisava, ter estado presente em cada momento importante da vida dele.
E agora, com 79 anos, eu estava sendo descartado, como se não valesse nada. Fábio e Mariana ficaram constrangidos, olhando para o chão, claramente desconfortáveis com a situação, mas sem coragem de se meter. Eu não os culpava, não era problema deles. Saí do carro devagar, sentindo as pernas pesadas. Peguei minha mala do porta-malas sem dizer nada. Maurício tentou me ajudar, mas afastei a mão dele. Não queria a ajuda dele naquele momento. Pai, não fica assim. A gente marca outra viagem, só eu e você, prometo. Ele falou, mas eu sabia que eram palavras vazias. Parei na frente dele, olhei bem nos olhos do meu filho e disse com a voz mais calma que consegui. Vocês vão se arrepender? Não era uma ameaça, era uma constatação. Peguei minha mala e voltei para dentro de casa enquanto ouvia o carro arrancando atrás de mim. Nem olhei para trás. Entrei, fechei a porta e fiquei ali parado no corredor por um tempo, tentando processar tudo o que tinha acontecido. A casa estava silenciosa demais. Tinha me preparado tanto para aquela viagem que agora a solidão parecia ainda maior. Fui até a cozinha, preparei um café e sentei na mesa, onde tantas vezes tinha conversado com Maurício, quando ele era criança. Lembrei de quando ensinei ele a andar de bicicleta, das vezes que ajudei com a lição de casa, dos conselhos que dei quando ele estava escolhendo a carreira. Será que nada disso tinha importância? Mas, enquanto o café esfriava na minha frente, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Eu não ia deixar aquilo passar em branco. Não por vingança, mas porque eles precisavam aprender uma lição sobre respeito e consequências. Levantei e fui buscar os papéis da viagem que estavam na gaveta. Encontrei o contrato com a agência de turismo. Li cada linha com atenção. Estava tudo ali, bem especificado. Em caso de acidente ou problema de saúde que impedisse o titular da reserva de viajar, a agência era obrigada a remarcar sem custos adicionais. E eu era o titular. Tinha sido eu quem pagou a viagem toda, como um presente para o meu filho. Peguei o telefone e disquei o número da agência. Uma moça atendeu com voz simpática. Boa tarde, Agência Viagens dos Sonhos, em que posso ajudar? Boa tarde, meu nome é Benício Santos, tenho uma reserva para hoje, mas preciso remarcar urgente. Claro, senhor Benício. Pode me passar o número da reserva? Passei todas as informações necessárias. Ela encontrou rapidamente no sistema. Encontrei aqui, sim. Uma reserva para 5 pessoas na pousada Maresia. Qual o motivo do cancelamento? Respirei fundo. Sofri uma queda aqui em casa e não vou conseguir viajar. Preciso remarcar. Sinto muito pelo ocorrido, senhor. O senhor foi ao médico? Vai precisar de repouso? Sim, vou precisar ficar em casa por umas semanas. Gostaria de remarcar para o mês que vem, se possível. Sem problemas. De acordo com o nosso contrato, em caso de imprevistos de saúde, podemos remarcar sem custos. Vou fazer isso agora mesmo. Que tal o mesmo período, mas do próximo mês? Perfeito, respondi, sentindo uma satisfação estranha crescendo no peito. A moça remarcou tudo, enviou a confirmação por e-mail e desejou melhoras. Desliguei o telefone e fiquei olhando para ele na minha mão. Estava feito. Agora era só esperar. As horas passaram devagar. Arrumei a casa, cuidei do jardim, preparei meu almoço. Tentei manter a mente ocupada, mas a cada momento eu pensava na cara do Maurício quando chegasse no hotel e descobrisse que a reserva tinha sido cancelada. Será que ele ia entender a lição?
Ou ia simplesmente ficar com raiva? Já era final da tarde quando o telefone tocou. Olhei o visor e vi o nome do Maurício. Respirei fundo antes de atender. Alô? Pai, o que você fez? A voz dele estava desesperada, quase gritando. Você estragou tudo? Chegamos aqui no hotel e a mulher disse que a reserva foi cancelada e remarcada. Por que você fez isso? Fiquei em silêncio por alguns segundos, deixando ele sentir o peso da situação. Maurício, você me tirou da viagem para colocar o Valdir. Me humilhou na frente da sua esposa e dos seus amigos. Achou que eu ia ficar em casa quieto enquanto vocês aproveitavam uma viagem que eu paguei? Mas, pai, não precisava fazer isso. Tem outras pessoas envolvidas. Tem mesmo? Pessoas que ficaram caladas enquanto você me desrespeitava. E você que esqueceu quem é seu pai. Minha voz estava calma, mas firme. A gente pode resolver isso. Volta com a reserva, por favor. Suelen está chorando, todo mundo está com raiva, a viagem está arruinada. Maurício, a reserva está em meu nome. Eu paguei. E eu sofri um acidente doméstico, então usei meu direito de remarcar. Está tudo dentro das regras. Que acidente? Você está bem? Pela primeira vez, ouvi preocupação na voz dele. Estou ótimo, mas a agência não precisa saber disso. Respondi com sinceridade. Isso é vingança! Ele gritou. Isso é consequência. Vocês quiseram viajar sem mim? Então viajem com o dinheiro do Valdir. Pede para o seu sogro pagar para você. E desliguei. O telefone tocou mais umas 5 vezes nas horas seguintes, mas não atendi. Recebi mensagens da Suelen me xingando, do Maurício implorando, até dos amigos deles tentando me convencer a voltar atrás. Bloqueei todos os números. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em meses. No dia seguinte, acordei cedo e decidi que ia aproveitar aquela semana de qualquer jeito. Liguei para um amigo da minha idade, o Geraldo, que estava sempre falando sobre viajar, mas nunca tinha companhia. Geraldo, que tal a gente pegar a estrada? Só nós dois, sem pressa, sem destino certo. Ele aceitou na hora. Preparamos uma viagem simples, sem reservas complicadas. Alugamos um carro confortável e saímos rodando pelas estradas do interior, parando onde tinha uma cidade interessante, uma paisagem bonita, uma comida boa. Foi libertador. Durante aqueles dias, refleti muito sobre minha vida, sobre as relações que tinha construído. Percebi que tinha passado anos tentando agradar o Maurício, tentando ser o pai perfeito. E no final, ele me tratou como um peso descartável. A Suelen nunca tinha me respeitado de verdade. Sempre me viu como um velho chato que estava no caminho. E o pior era que eu tinha deixado. Tinha aceitado as brincadeiras de mau gosto, os comentários desrespeitosos, os esquecimentos nos aniversários. Tinha engolido tudo porque não queria criar conflito, porque achava que era assim que se mantinha a família unida. Mas família unida não significa aceitar desrespeito. Quando voltei para casa uma semana depois, bronzeado e descansado, tinha tomado uma decisão. Não ia mais manter contato com quem não me valorizava. Maurício tentou me ligar várias vezes durante o mês, mas bloqueei o número. Suelen apareceu na minha porta uma vez, mas não abri. O Valdir, que nunca tinha tido coragem de falar comigo antes, mandou uma mensagem pedindo desculpas pelo transtorno, mas nem respondi. Quando chegou o dia da viagem remarcada, avisei a agência
que tinha tido uma recaída e precisava cancelar definitivamente. Recebi o reembolso total do valor, já que o seguro cobria casos de saúde. Com aquele dinheiro, planejei outras viagens, dessa vez só com pessoas que realmente me respeitavam e valorizavam minha companhia. O Geraldo virou meu companheiro de aventuras. Fizemos uma viagem para o Nordeste, conhecemos praias lindas, comemos comidas deliciosas, conversamos sobre a vida sem julgamentos ou cobranças, fiz novos amigos nos lugares onde passava, pessoas da minha idade que tinham histórias para contar e que me ouviam com interesse genuíno. Minha casa ficou mais vazia, mas, paradoxalmente, eu me sentia menos sozinho. Tinha cortado o que era tóxico e estava cultivando o que era saudável. Algumas pessoas do meu convívio acharam que fui duro demais, que deveria perdoar e esquecer. Mas elas não entendiam que não era sobre perdão, era sobre dignidade. Com 79 anos, eu tinha aprendido que nunca é tarde para estabelecer limites, que amor de família não significa aceitar qualquer tratamento, que respeito tem que ser mútuo, independente de laços de sangue. Soube por conhecidos em comum que Maurício tentou convencer Valdir a pagar outra viagem, mas o sogro recusou, dizendo que não ia gastar dinheiro com algo que não tinha sido culpa dele. O relacionamento entre o meu filho e o sogro ficou estremecido depois disso. Os amigos do casal ficaram chateados com todo o drama e se afastaram. Suelen culpava todo mundo menos ela mesma pelo desastre que tinha sido aquele dia. Quanto a mim, estava vivendo a melhor fase da minha vida. Tinha descoberto que viajar na terceira idade era ainda mais gostoso quando você está com as pessoas certas. Tinha tempo para ler os livros que sempre quis, para aprender coisas novas, para simplesmente existir sem a pressão de agradar quem não merecia meus esforços. Às vezes, nas noites mais tranquilas, eu pensava no Maurício. Lembrava do menino que ele foi, dos sonhos que ele tinha, de como eu tinha orgulho dele. Sentia falta? Sim. Sentia falta do filho que ele poderia ter sido, do homem que eu esperava que ele se tornasse. Mas não sentia falta do homem que ele tinha se tornado, aquele que escolheu o sogro ao invés do pai, que permitiu que a esposa me desrespeitasse, que me tratou como descartável. Talvez um dia ele entendesse o que tinha perdido. Talvez um dia ele percebesse que não era sobre a viagem, era sobre tudo que aquele momento representava. Mas esse era um caminho que ele precisava percorrer sozinho. Eu não ia mais ficar esperando, não ia mais estar disponível para ser a segunda opção. Minha vida agora era sobre mim, sobre aproveitar cada dia, cada amizade verdadeira, cada momento de paz, sobre não carregar o peso de relacionamentos que só tiravam e nunca davam, sobre ter a coragem de dizer não, de estabelecer limites, de escolher minha própria felicidade. E sabe de uma coisa? Nunca me arrependi da decisão que tomei naquele dia, porque aprendi que, às vezes, para encontrar a paz, a gente precisa ter coragem de deixar ir, mesmo quando dói. Especialmente quando dói. A casa estava em silêncio enquanto eu terminava de arrumar as malas para minha próxima viagem. Dessa vez, eu e o Geraldo íamos conhecer a Serra Gaúcha. Sem drama, sem falsidade, sem ter que provar meu valor para ninguém. Apenas dois amigos, aproveitando a vida que ainda tinham pela frente. Olhei pela janela e vi o pôr do sol tingindo o céu de laranja e rosa. Era bonito, e eu estava ali para apreciar, livre e em paz.
No final das contas, tinha sido a melhor viagem que eu nunca fiz. Aquela que me levou para longe de quem não me merecia e me trouxe para perto de mim mesmo. Peguei minha mala, tranquei a casa e segui em frente. Porque a vida é curta demais para ser desperdiçada com quem não te valoriza. E eu tinha finalmente aprendido que merecimento não se discute, se demonstra. E quem não demonstrou, perdeu a chance de fazer parte da minha história.